boa noite. Hoje é dia 29, quarta-feira, 29 de maio de 2019. Se você não é inscrito, se inscreva. Já vai deixando o seu like, ajuda esse canal a crescer. Antes de falar sobre a matéria que eu ia falar antes, eu queria só falar um pouquinho sobre Israel. Netanyahu tinha até meia-noite de terça-feira para formar sua colisão do seu partido. Ele não conseguiu, ele precisava de dois votos, lá conseguiu um só. E então vai ter as novas eleições de Israel mesmo, dia 17 de setembro. Acho importante falar porque era algo que a gente não esperava, porque já teve as eleições agora em abril e ele não conseguiu formar a colisão que ele precisava. Se você não sabe, Israel você não vota num candidato, você vota num partido, que o dele é o Likud. O Likud indica uma pessoa e essa pessoa se torna primeiro-ministro. Mas para ela ficar no poder, ela precisa de um número de cadeiras. E ele não conseguiu. Por quê? Primeira coisa, ele está envolvido em alguns esquemas lá em Israel, tem suborno, tem envolvimento de compra de pessoas, enfim, é meio que uma lavagem de dinheiro que ele está sendo acusado. E aí o que aconteceu para ele cair de vez? Ele lançou lá no tribunal, tentando conseguir mudar a constituição do país. Ele queria ter tipo um foro privilegiado, tipo uma imunidade parlamentar. Ou seja, se ele fosse condenado, ele não ia ser preso enquanto ele fosse primeiro-ministro. E o próprio partido dele foi contra isso. E as outras pessoas, não querendo se sujar, não aceitaram ser ministro, não aceitaram os convites dele. E assim ele foi perdendo cadeiras. Ele não tem um número suficiente, então vai ter sim novas eleições. E ainda tem a questão que ele ainda pode ser preso. Então eu achei muito importante falar sobre isso, porque Israel é o relógio de Deus. Essa crise política em Israel pode desencadear um monte de coisa. E outra coisa que o Benjamin Netanyahu fez, que está desagradando as pessoas, que ele mandou um monte de soldado embora, com aquela guerrinha, vamos colocar assim, que teve no Hamas nesse mês mesmo, com mais de 1.500 mísseis. Ele culpou alguns soldados por não conseguirem dar conta do problema. Então Israel hoje está passando por uma crise política e o Benjamin Netanyahu manda um monte de soldado embora. O Hamas, a gente sabe que não respeita a paz, sempre viola os acordos, pode aproveitar a situação e de novo ir contra Israel. Então eu acho interessante vocês só verem que hoje Israel está um pouquinho mais imune, mais desprotegido, colocando assim entre aspas, com essa crise política, com menos soldados, Estados Unidos ameaçando Irã ameaçando os Estados Unidos e o Irã falando que Israel tem que deixar de existir, que vai deixar de existir até 2020. Então você vê aí o cenário que Israel está vivendo. Agora vamos para as outras notícias. Então, não sei se vocês conhecem os Bilderbergs. Eles são a elite mundial, são os que estão trazendo a nova ordem mundial, são os controladores do mundo, são eles que apontam vários presidentes na Europa e Estados Unidos. Sem o apoio deles, esse presidente acaba, como aconteceu com aquele presidente lá nos Estados Unidos, sendo assassinado. Ou seja, uma elite que manda. E desta elite que vai sair o anticristo, porque eles são donos eles são a família mais rica do planeta. São maçons e são eles que ditam as regras, entre aspas, no mundo. Então, sem o apoio deles, dificilmente alguém vai ser presidente num país. Dificilmente. Pode acontecer? Pode, porque Deus é mais poderoso que qualquer outra pessoa.
Mas para você ter uma ideia, os Estados Unidos, tirando aquele presidente que foi assassinado, e o Trump, foram eles que colocaram. Na Europa são eles que indicam, como Emmanuel Macron, por exemplo, foram eles que financiaram, foram eles que apontaram e o homem conseguiu. E vários países da Europa, ou seja, de forma direta ou indireta, hoje eles é que comandam o mundo de uma forma, entre aspas, né? Eles são o controle das sombras. E eles fizeram uma reunião, hoje dia 30 de maio, que vai até junho, e eles convocaram algumas pessoas, e aí você vai entender por que eu estou te falando isso, que eu acho importante você saber. Então na lista ele colocou Jared Kushner, assessor sênior do presidente da Casa Branca, é o primeiro da lista. Eric Schmidt, assessor técnico da Alphabet. Satya Nadella, dos Estados Unidos, da Cell, Microsoft, parece que é o presidente. Audrey, diretor-geral da Unesco. Ana Botín, da Espanha, presidente. E presidente executivo do Grupo Banco Santander. Borge Brand, da Noruega, presidente do Fórum Econômico Mundial. Richard Grenouille, do Gold Standard International. Henry Kissinger, presidente do Kissinger Associates. Jenny Milton Beldes, editor-chefe do The Economics. Então vamos falar. O primeiro, o Jared Kushner, está aí, representa a Casa Branca. Eric Schmidt, que representa a Google. Está aí o Satya Nadella, que é o diretor-geral da Microsoft. Temos o Audrey, que representa a Unesco. Essa é a Ana Botinha, representante, presidente do Banco Santander. O Borge Brand, que é o representante do Fórum Econômico Mundial. Eu vou mostrar para vocês agora o Richard Grenouille, da Gold Standard International. Nós temos também o Henry Kissinger, presidente da Kissinger Associates. Ele também integrava quando o governo Bush. O Steve Bannon, que é da revista The Economic. Essa revista ela é maçom e descobrimos, né, que a capa da revista, eles mandam mensagens subliminares, o que eles vão fazer no mundo, qual vai ser a ordem no mundo. E acaba acontecendo muitas das vezes. Olha a capa que eles fizeram esse ano. São duas capas, essa daí é do caos e tem uma outra que eles colocam várias mensagens. Depois, se vocês quiserem, olha no canal ou joga aí no YouTube, no Google, vocês vão ver de todas as outras capas, tudo que eles falaram aconteceu, porque eles estão por trás de um monte de coisa, de acontecimentos que acontecem no mundo. Essa é desse ano, mas não é a única. Essa representa o blackout e a outra representa um monte de coisa que você vai entender que tem tudo a ver. Inclusive eles colocaram os Cavaleiros do Apocalipse também na capa. E a lista continua seguindo. Matteo Ponte, senhor diretor do Conselho de Segurança Nacional. Johan Hockney, diretor do Instituto Portman para a Pesquisa do Impacto Climático. David Sanger, dos Estados Unidos, correspondente de Segurança Nacional da The New York Times. Matteo Turp, diretor da China, Conselho de Segurança Nacional. Darren Walker, presidente da Ford Foundation. Martin Wolfing, chefe do Economics Commentator Financial Times. Bruno Le Maire, Minister of the Finance, Ministério da Finança. Clement Beaune, conselheiro da Europa do IG20, gabinete do presidente da República da França. E o último da lista, Matteo Dennis, novos projetos de espaço e tecnologia, gabinete do secretário de Defesa. Uma coisa que eu tenho que falar, que eu não vejo que seja coincidência, que eles, se vocês repararam, foram 18 pessoas que eles convidaram.
Na Bíblia fala em Apocalipse que calcule o número da besta, que é 666. A Bíblia fala calcular. Se você calcular 6 mais 6 mais 6, vai dar quanto? 18. Se você calcular 18, 1 mais 8 vai dar 9. Esse é o número que a maçonaria tem como sagrado. E se você for olhar bem, o 9 é o 6 de cabeça para baixo. Então eu não vejo isso, eu não vejo isso, na verdade, como uma coincidência. O número, o que eles representam, o que a Bíblia fala. E qual que é o assunto? Por que eles chamaram essas pessoas? Primeira coisa que eles colocaram, foram 11 coisas. Uma ordem estratégica estável. Estratégica estável de quê? O que vem para a Europa? Mudanças climáticas e sustentabilidade. China e Rússia, é uma preocupação deles. O futuro do capitalismo. Brexit, que isso aí é a questão da Inglaterra sair do grupo da União Europeia. A ética da inteligência artificial. O armamento das mídias sociais. A importância do espaço e ameaças cibernéticas. Se você for olhar, todos os outros têm tudo a ver com isso. São bancários, são pessoas que estão igual a Google, tem pessoas da inteligência artificial, mídias sociais. Você vê que eles estão colocando muito a questão da tecnologia. A pergunta que se faz, se você pegar toda a lista lá de novo, os 18, tem uma pessoa que não se encaixa em nada disso aqui. O Jared Kushner. Kushner, na verdade, que fala. Não tem nada a ver. Ele não é presidente de nada. Ele não é líder político de nada. Ele não tem a ver, ele não é dono da Google, ele não tem poder contra a China, a Rússia. O futuro do capitalismo, ele não é nem sequer presidente. A questão da saída da Inglaterra da União Europeia, ele não faz nem parte da União Europeia. A ética da inteligência artificial, ele não trabalha com isso. O armamento das mídias sociais, isso aí é para o Google e as outras que vocês viram. A importância do espaço e ameaça cibernética. Ou seja, tudo que está na pauta tem a ver com todos aqueles, porque está ligado. Mas o Jared não tem nada a ver. A pergunta que fica é por que ele foi convidado? Para quê? Qual é o objetivo? Fica essa incógnita. Eu acredito que desses ali vai sair um que vai comandar a vontade da elite mundial. Porque sem eles não é anti-Messias, anticristo que sustente. Ele precisa desse apoio. Então fiquem alerta, achei super importante, está acontecendo hoje, dia 30 de maio, e vai até o início de junho, estranhamente, antes do Tratado de Paz. Então as coisas estão encaixando muito forte pro Jared. É um cara que não tem nada a ver com esses tópicos, porque ele não tem ele tem uma empresa de chip, né, que é a 66, e que foi colocada, que trouxe recursos desta família. Só que eu não acredito que uma família, os Bilderberg, investir em alguém e não ia ter retorno nenhum. O que o Jared tem a ver com essa listagem? Alguém que simplesmente não tem ligação, até que se sabe, com nada disso aí. E nem poder político ele tem. Achei interessante, é uma informação importantíssima que vale a pena você pensar. O Emmanuel Macron, que muitos apontam, não foi convidado. Ele é simplesmente o presidente da União Europeia. O príncipe William, já que está falando do Brexit, no número 7, que a Inglaterra está saindo da União Europeia, ele deveria ter sido chamado, já que muitos apontam. Tem alguém ali islâmico representando alguma coisa? Então tudo ainda continua virando para o lado do Jared, queira você ou não. Fique com Deus, Deus abençoe vocês.